Eu nunca imaginei que perder minha mãe seria tão doloroso. Não foi apenas o vazio da sua ausência que me destruiu, mas a sensação de que algo não estava certo. Ela foi tão rapidamente, sem aviso, num acidente sem sentido. De repente fiquei sozinho. Mas algo estranho aconteceu depois. Não era só a falta dela, mas a presença dela. De alguma forma ela não se foi. No começo, eu pensei que fosse só minha mente pregando peças. Pequenos sinais, uma porta que rangia quando não deveria, um copo que se move sozinho sobre a mesa, até o som de passos, suaves e discretos pelo corredor. Eu dizia a mim mesma que não era nada, que era só o luto me afetando. Mas as coisas começaram a piorar. Uma noite, quando fui ao banheiro, olhei no espelho e lá estava ela. Não era o reflexo da minha mãe que eu conhecia, mas algo distorcido, uma sombra que se movia de maneira estranha, quase como se fosse um reflexo de um pesadelo. Eu virei de repente, mas quando olhei de volta, já não havia nada. A imagem sumiu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação ficou, algo que eu observava. E não era o vazio que normalmente sentimos quando perdemos alguém, era mais profundo. Algo estava preso, e eu sabia que não poderia ser ignorado. Com o tempo, as aparições se tornaram mais frequentes. A imagem da minha mãe, agora em fragmentos, começava a aparecer em meus reflexos, no espelho, nas janelas, até na água das torneiras. Ela não falava, mas seus olhos sempre estavam lá, fixos nos meus. Eu não consegui mais olhar para o espelho sem sentir que ela estava me observando, aguardando algo. Eu não sabia o quê. Até que um dia, encontrei uma carta. Estava escondido entre as páginas de um livro antigo que minha mãe sempre amou. Eu nunca teria conhecido sua existência. Ela estava escrita à mão, com uma caligrafia que parecia tensa, como se cada palavra fosse um esforço doloroso. Na carta, minha mãe falou sobre o medo de me deixar. Ela descreveu seu pavor de morrer e me deixar sozinha no mundo, e como, apesar de ser uma mulher forte, ela tinha medo de partir. Mas o mais assustador foi o que ela escreveu a seguir. Eu prometo que nunca te deixarei. Mesmo quando me for, farei um pacto para que você nunca fique sozinho. Naquele momento tudo ficou claro. Eu sabia que não estava apenas lidando com o luto. O espírito da minha mãe não estava apenas presente de forma simbólica. Ela estava presa aqui, entre este mundo e o próximo. E a razão pela qual ela não partia era simples. Ela não queria. Ela temia me deixar. Tinha medo de que eu não sobreviveria sem ela. E o que mais me assustou foi perceber que ela não tinha intenção de se pôr à tarefa. Ela queria ficar comigo. E eu percebi finalmente que o problema não era o espírito dela, mas o meu apego a ela, o meu medo de deixá-la ir. Foi então que eu decidi agir. Se ela quisesse ficar, eu faria o que fosse necessário para libertá-la. Encontrei rituais antigos, prometendo que, se seguisse cada passo, conseguiria libertá-la da sua prisão. Eu preciso fazer isso por ela, para que finalmente pudesse descansar. Eu preparei o espaço como os médiuns diziam, velas, símbolos, palavras antigas que ouvi em um vídeo. Eu estava nervoso, mas determinado. Estava cansada de ser assombrada por aquela presença, por aquele amor desesperado que minha mãe não conseguia deixar ir. Eu fiz tudo como me disseram, cada palavra, cada gesto. Mas quando a última vela se acendeu, algo mudou. O ar ficou denso e um frio percorreu minha espinha. Foi quando ela apareceu. Ela estava diante de mim, mais real do que nunca, mas algo não estava certo. Ela estava pálida, seus olhos vazios, como se estivesse afundando em uma dor imensa. Eu não sabia o que fazer. Eu queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas não era isso que ela precisava. Eu vi nos olhos dela uma angústia que não era só dela, mas minha também. Ela não estava ali para me confortar. Ela estava ali porque não conseguia partir. Ela não queria partir. Ela queria ficar comigo.
E eu percebi finalmente que o problema não era o espírito dela, mas o amor desesperado que ela não conseguia deixar ir. Você me mantém aqui, ela disse com uma voz que parecia um suposto, mas que cortava minha alma. Eu não posso descansar enquanto você não me deixa ir. Eu olhei para ela e as palavras finalmente fizeram sentido. Ela estava presa, mas não porque não queria seguir em frente. Ela estava presa porque eu ainda não tinha deixado ir. Eu estava com medo de viver sem ela. E ao fazer isso, a mantinha aqui, entre os mundos, sem poder seguir seu caminho. Foi ali que a verdade me atingiu. O verdadeiro problema não era o espírito dela. O verdadeiro problema era a dor que eu carregava dentro de mim, a incapacidade de seguir em frente. Eu não poderia mais prendê-la. Não poderia mais prendê-la a mim. Não poderia mais mantê-la aqui. Eu sabia o que eu precisava fazer. Eu olhei nos olhos dela e disse: eu te deixo ir. Você pode descansar agora. Eu deixei as lágrimas rolarem livremente, sem mais hesitação, sem mais medo. No momento em que as palavras saíram dos meus lábios, ela sorriu. Não era um sorriso triste, era um sorriso de paz, como se soubesse que finalmente eu estava pronto. Eu olhei para o espelho pela última vez e, ao invés de ver o vazio, vi a minha mãe. Ela estava sorrindo para mim, com um sorriso tranquilo, como se estivesse me dizendo que tudo estava bem agora. Quando saí da casa, uma borboleta voou para longe, carregando o último pedaço de dor que eu ainda carregava. Eu sabia que naquele momento ela me deixou em paz, e eu também estava em paz. Eu poderia viver agora. Você já sentiu a presença de alguém que partiu, como se ainda estivesse ao seu lado? Como lidou com esse sentimento? Compartilhe sua experiência nos comentários.